Eu nunca imaginei que aos 45 anos, depois de 22 anos dedicados à educação, seria destruída pelos meus próprios alunos. Tudo começou numa segunda-feira comum, quando abri meu celular e vi 47 notificações. Meu rosto estava em todos os lugares. Memes cruéis, montagens grotescas, vídeos editados com falas que eu nunca disse. Professora mais ridícula do Brasil era a hashtag que viralizava. Meu coração disparou. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Como aquilo estava acontecendo? Eu sempre fui respeitada, dedicada, amada pelos alunos. Ou pelo menos era o que pensava. Os comentários eram implacáveis. Essa velha precisa se aposentar, professora patética, ninguém aguenta mais essa mulher. Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto rolava a tela, vendo minha imagem sendo massacrada por milhares de pessoas que nem me conheciam. O pior ainda estava por vir. Quando cheguei à escola naquela manhã, os olhares eram diferentes. Sussurros pelos corredores. Risadas abafadas. Até mesmo alguns colegas professores desviavam o olhar. Senti pela primeira vez em 2 décadas de magistério algo que nunca experimentara, vergonha de estar ali. Mas o que eu não sabia é que essa era apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior e mais próxima do que eu poderia imaginar. Naquela manhã, mal consegui dar aula. Os alunos riam, alguns gravavam minha reação com os celulares escondidos sob as carteiras. Fingia que estava tudo bem, mantinha a postura profissional, mas por dentro desmoronava pedaço por pedaço. No intervalo, tranquei-me no banheiro do 3º andar e chorei compulsivamente. Como tinha chegado àquele ponto? Eu que sempre tratei todos com respeito, que ficava horas extras ajudando alunos com dificuldades, que levava lanche do próprio bolso para quem não tinha. A professora que um dia foi homenageada como a melhor da escola agora era motivo de piada nacional. Quando voltei para casa naquela tarde, tranquei-me no quarto e abri o notebook. Mergulhei fundo no pesadelo digital. Os vídeos tinham milhões de visualizações. Páginas inteiras dedicadas a me ridicularizar. Grupos no WhatsApp com meu nome. E o mais doloroso, perfis falsos usando meu nome, minha foto, postando coisas absurdas, ofensivas, criando uma versão completamente distorcida de quem eu realmente era. Alguém estava se passando por mim e destruindo minha reputação sistematicamente, com precisão cirúrgica. Mas quem teria tanto ódio assim? E por quê? Antes de eu continuar essa história que vai te deixar sem palavras, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde você é. E se você já passou por alguma situação de violência digital, compartilha também sua história. Vamos juntos nessa. Passei aquela noite em claro investigando cada detalhe. Criei perfis falsos para rastrear as contas que me atacavam. Anotei tudo meticulosamente num caderno, horários de postagens, linguagem usada, expressões específicas, padrões de comportamento. Tinha que descobrir quem estava orquestrando aquilo. Era uma questão de sobrevivência agora. Na escola, a situação piorava exponencialmente a cada dia que passava. A diretora, Sônia, uma mulher fria de 50 e poucos anos, chamou-me para uma conversa reservada. Com um tom seco e distante, sugeriu que eu tirasse uma licença médica. Até as coisas esfriarem, você entende, disse, sem conseguir olhar nos meus olhos. Aquilo foi uma punhalada certeira no coração. Em vez de apoio institucional, o que recebia era uma sugestão velada de afastamento. Como se eu fosse a culpada pela própria humilhação pública. Mas eu não era de desistir facilmente. Minha mãe sempre dizia, Guimarães não foge da luta. Decidi que não sairia daquela escola até descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. Comecei a observar tudo com atenção redobrada. Os alunos, os colegas professores, os funcionários da limpeza, o pessoal da cantina. Alguém ali sabia de alguma coisa. Tinha que saber. Uma tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto organizava provas na sala dos professores, ouvi uma conversa abafada no corredor. 2 alunas rindo alto, dizendo algo sobre a conta fake da Andreia. Meu sangue gelou instantaneamente.
Silenciosamente, aproximei-me da porta entreaberta, o coração batendo descompassado. Cara, quem criou aquilo é um gênio mesmo, disse uma voz feminina jovem que reconheci. A professora nem desconfia de nada. A outra riu, pois é, ela tá completamente perdida. Até postou uma nota de esclarecimento que só piorou tudo. Senti as pernas fraquejarem, mas me segurei na parede. Quis confrontar as meninas ali mesmo, invadir o corredor e exigir respostas, mas algo me impediu. A voz da razão sussurrou em minha mente, precisava de provas concretas, irrefutáveis. Não podia agir por impulso emocional e estragar a única chance de descobrir o culpado. Nos dias seguintes, transformei-me em uma investigadora discreta. Passei a seguir as duas alunas, Júlia, uma menina de cabelos cacheados e olhar esperto, e Melissa, morena de óculos, sempre grudada no celular. Ambas do segundo ano do ensino médio. Observava com quem conversavam, o que faziam nos intervalos, em quais grupos se enturmavam, onde almoçavam. Foi quando notei algo peculiar e revelador. Elas sempre estavam próximas de Lucas, um aluno extremamente quieto, meio nerd, que mexia constantemente no notebook Dell prateado. Lucas era daqueles que passavam completamente despercebidos pela escola, sempre sozinho nas mesas do refeitório, nunca causava problemas, tirava notas medianas. Mas havia algo no jeito como as meninas olhavam para ele, uma cumplicidade silenciosa, como se compartilhassem um segredo perigoso. Decidi que precisava investigar mais fundo, chegar à raiz do problema. Pedi um favor ao técnico de informática da escola, Rafael, um rapaz de 20 e poucos anos, tatuado, que sempre foi simpático comigo. Preciso de ajuda com uma coisa delicada, disse num tom confidencial. Só preciso saber quem tem acessado determinadas redes sociais em horários específicos. É para uma investigação pessoal. Rafael franziu a testa, claramente intrigado e um pouco preocupado, mas concordou em ajudar quando expliquei superficialmente a situação. 3 dias depois, ele apareceu na minha sala com uma pasta impressa e expressão grave. O relatório que trouxe fez meu mundo desabar novamente, mas de uma forma completamente inesperada. Os acessos às contas falsas vinham sim de dentro da escola, mas não do celular de Lucas, Júlia ou Melissa como eu suspeitava. Vinham de um computador específico, sempre o mesmo IP. O computador número 3 da sala dos professores. Aquele próximo à janela, o que tinha a cadeira mais confortável. Alguém da própria equipe docente estava por trás de tudo isso. Um colega de trabalho estava me destruindo sistematicamente. Tem certeza absoluta disso? Perguntei com a voz trêmula. Rafael confirmou com a cabeça, certeza total, professora. Os logs não mentem. Sentei-me na própria mesa, atordoada. Quem poderia me odiar tanto assim? Passei aquela noite repassando mentalmente cada interação dos últimos meses. Um colega de trabalho? Alguém com quem convivia diariamente, dividia o micro-ondas na hora do almoço, tomava café no intervalo, ria das piadas bobas? A traição doía infinitamente mais que qualquer xingamento virtual de desconhecidos. Rafael tinha sido ainda mais minucioso, mostrou os horários exatos dos acessos. Sempre no período noturno, entre 19 horas e 22 horas, quando a escola ficava praticamente vazia, mas alguns professores costumavam ficar até tarde corrigindo provas e preparando aulas. Comecei a fazer uma lista mental. Marcelo, o professor de história, sempre sobrecarregado, sempre reclamando de tudo, sempre estressado com a vida. Ou poderia ser Patrícia, de matemática, aquela mulher ressentida que recentemente tinha perdido a coordenação pedagógica para mim numa votação interna acirrada. Ou ainda Roberto, de educação física, que tinha um humor extremamente ácido e vivia fazendo piadas inadequadas sobre todo mundo. Qualquer um deles teria acesso e oportunidade perfeita. Mas precisava de mais, precisava de provas definitivas. Naquela noite de sexta-feira, voltei escondida à escola. Sabia exatamente onde a zeladora Dona Neuza guardava a chave reserva, dentro do vaso de planta artificial na entrada lateral. Entrei silenciosamente no prédio escuro, apenas com a luz do celular, o coração disparado como nunca. Fui direto para a sala dos professores, cada passo ecoando assustadoramente no corredor vazio.
Liguei o computador número 3. Minhas mãos suavam frio enquanto tentava descobrir algo, qualquer coisa que pudesse incriminar alguém. Foi quando vi a pasta de histórico do navegador, meio escondida entre outros arquivos. Arquivos deletados, mas não completamente apagados do sistema. Com dificuldade e usando um tutorial que achei no YouTube, consegui recuperar alguns documentos. E o que vi me deixou completamente paralisada, incapaz de respirar por longos segundos, prints de conversas privadas minhas, rascunhos detalhados de posts ofensivos testando qual funcionária melhor, e dezenas de fotos minhas tiradas sem que eu soubesse, em ângulos propositalmente desfavoráveis. Fotos minhas comendo, bocejando, ajeitando a roupa, distraída. Mas o choque devastador maior ainda estava por vir. Entre os arquivos havia um documento de texto aberto, esquecido ali, um diário digital. Um diário meticuloso, detalhado, assustador, de cada passo calculado do plano macabro para me destruir completamente. E quando rolei até o final do documento e vi o nome da autora salvo automaticamente, senti o chão desaparecer sob meus pés. Não era Marcelo. Não era Patrícia. Não era Roberto. Era Amanda Oliveira, a professora de português, minha melhor amiga na escola há mais de 10 anos. A pessoa que me consolou quando meu marido morreu de câncer, que foi madrinha de batismo da minha filha caçula, que passava fins de semana inteiros em minha casa assistindo filmes e tomando vinho. Minha confidente. Minha irmã de alma. Ou pelo menos era o que eu pensava ingenuamente. Li cada palavra daquele diário maldito com lágrimas quentes escorrendo incontrolavelmente pelo meu rosto. Dia 3 de março, Andréia sempre foi a favorita de todos. Sempre ela recebendo elogios da direção, prêmios de professora do ano, reconhecimento dos alunos e pais. Ninguém nunca vê meu trabalho. Ninguém me valoriza como mereço. Já que não posso ser melhor que ela nesse sistema injusto, vou fazer com que ela desapareça. E está funcionando perfeitamente. Hoje criamos o terceiro perfil fake. Havia meses de planejamento obsessivo ali, página após página de maldade pura. Amanda tinha criado as contas falsas em pelo menos 6 redes sociais diferentes, tinha convencido e manipulado alguns alunos influentes como Júlia e Melissa a espalharem os memes oferecendo pontos extras nas provas, tinha usado Photoshop para manipular fotografias comprometedoras, tinha até mesmo hackeado minha conta real no Instagram para postar coisas que pareciam minhas mas eram completamente fabricadas. Tudo friamente calculado, passo a passo, como um roteiro de filme de suspense. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o mouse do computador. Como alguém que eu amava tanto, em quem confiava cegamente, poderia fazer algo tão cruel e covarde? A dor emocional era fisicamente insuportável, como se alguém estivesse rasgando meu peito por dentro. Mas agora eu tinha as provas concretas. Todas elas. Tirei fotos de tudo com o celular, fiz backup na nuvem, salvei em pendrive. Não deixaria escapar. Na manhã seguinte, segunda-feira, fui direto à diretoria antes mesmo do sinal bater. Estava determinada, firme, com olheiras profundas mas com um brilho novo nos olhos. Mostrei para a diretora Sônia todas as evidências, os prints do diário, os registros de acesso do Rafael, as fotos, os rascunhos, absolutamente tudo. A diretora ficou visivelmente chocada, levou a mão à boca, ficou pálida. Meu Deus, Andréia. Eu não tinha ideia. Amanda? Não consigo acreditar, murmurou. Mas finalmente acreditou em mim. Finalmente alguém acreditou. Amanda foi chamada imediatamente para a diretoria, interrompida no meio da aula. Quando entrou na sala e me viu sentada ali, séria, com o notebook aberto mostrando seu próprio diário confessional, seu rosto empalideceu completamente. O sangue fugiu de suas bochechas. Por alguns segundos, tentou negar freneticamente, inventou que alguém tinha usado seu login, que era impossível. Mas as provas eram absolutamente irrefutáveis. Confrontada com cada detalhe, cada data, cada print, Amanda finalmente desmoronou. Chorou copiosamente, pediu perdão de joelhos, inventou desculpas patéticas sobre inveja profissional acumulada, frustração com a própria carreira medíocre, problemas financeiros e emocionais.
Eu apenas a encarei em silêncio absoluto, sem expressar nada. Não havia palavras adequadas no vocabulário humano para aquele nível de traição. Amanda foi afastada imediatamente e posteriormente demitida por justa causa após processo administrativo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. As contas falsas foram todas derrubadas mediante ordem judicial. Dei entrevistas emocionantes para blogs educacionais e até para um programa local de televisão explicando todo o pesadelo que vivi, e a mesma internet que me destruiu impiedosamente agora me apoiava massivamente. Milhares de mensagens solidárias de professores do Brasil inteiro chegavam diariamente na minha caixa de mensagens. Outros educadores compartilharam histórias assustadoramente similares nos comentários. O caso ganhou repercussão nacional, sendo citado em artigos sobre violência digital, inveja no ambiente de trabalho e saúde mental de educadores. Amanda chegou até a responder criminalmente por difamação, injúria e danos morais. 6 meses depois do pesadelo terminar, ainda estou na mesma escola, mas agora mais forte, resiliente e respeitada que nunca. Criei um projeto inovador chamado Ética Digital e passei a ensinar meus alunos sobre os perigos reais das fake news, do cyberbullying e da violência virtual. Transformei toda a minha dor acumulada em propósito de vida. Virei palestrante sobre o tema. E aprendi da forma mais dolorosa possível que às vezes as pessoas em quem mais confiamos podem ser exatamente aquelas que mais nos ferem. Mas aprendi também, com lágrimas e reconstrução, que é possível se reerguer, renascer das cinzas e usar a própria história trágica para ajudar e proteger outras pessoas. Se você chegou até aqui nessa história real e impactante, deixa seu like, se inscreve no canal ativando o sininho, e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e se protejam da violência digital.